chegamos ao momento do sermão dessa noite, onde a palavra de Deus nos será pregada. Eu os convido então a abrirem as Sagradas Escrituras do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 10, irmãos. Mateus, capítulo 10. Nós vamos dar sequência à série de exposições do Evangelho segundo Mateus. No último dia do Senhor, nós vimos os 4 primeiros versículos. Hoje veremos do versículo 5 até o versículo de número 15. Do 5 até o versículo de número 15. Mateus 10, 5 ao 15, diz o Senhor. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus bendito, abençoa-nos com a tua verdade nessa noite, Senhor. Como tu fizeste pela manhã, como tu tens feito todos os dias. Fala aos nossos corações. Quebranta-nos, Senhor. Transforma-nos. A semelhança do teu unigênito Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de quem, Senhor, te oramos. Amém. Meus irmãos, há certas passagens nas Escrituras que, às vezes, nós classificamos-as como passagens de duras palavras. Duras palavras. Essas duras palavras são declarações difíceis para muitos de nós ouvirmos, irmãos. Às vezes até soam um pouco pesado demais. Eu lembro que certa vez um jovem me procurou para entender melhor acerca das traduções que haviam dos evangelhos. E eu perguntei para ele o porquê que ele queria saber sobre essa questão das traduções. Ele queria entender como foram traduzidos do grego para as demais línguas no mundo, em específico para a nossa língua portuguesa. E eu fiquei curioso com o desejo daquele jovem em querer aprender sobre isso. Não é algo comum que escutamos todos os meses, nem mesmo todos os anos. É algo extremamente incomum. Nem mesmo aqueles que têm interesse no ministério chegam para perguntar ao pastor acerca de como foi feita as traduções da Bíblia. Então, eu perguntei para o jovem o porquê, por qual razão ele queria aprender sobre isso. E ele disse: não, porque o Jesus que me foi apresentado é diferente. É diferente do Jesus que eu vejo em alguns momentos nos evangelhos. E em específico ele citou esse texto. E eu ainda me lembro das palavras dele. Quer dizer então, reverendo, que se alguém ouvir o evangelho e simplesmente não quiser se tornar um crente, então
Ele vai sofrer mais do que sofreu os habitantes de Sodoma e Gomorra? Eu não consigo conciliar isso com o Jesus de amor que veio salvar pecadores. São palavras duras demais, pesadas demais. Vejam, irmãos, depois que Jesus nomeou 12 de seus discípulos para servirem como apóstolos, ele então os envia a uma missão de teste, mas não antes de dar-lhes as devidas instruções. E hoje nós trataremos dessa primeira parte das instruções que dá o Senhor Jesus aos seus discípulos. Observem aí no texto, irmãos, que a primeira instrução que Jesus dá aos seus discípulos é uma instrução negativa. Por que uma instrução negativa? Porque vejam aí o versículo de número 5, ele diz: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos. Ora, ele utiliza especificamente e negativamente, ele começa dizendo para eles por onde não ir, para depois dizer aonde eles devem ir. Então, observem bem, irmãos, Jesus e aqueles 12 que havia chamado, estavam na região da Galileia, que ficava situada na parte norte de Israel. Jesus ordena a eles aqui para não irem para o norte, para não irem para o leste, para não irem para o sul. Havia apenas um lugar, naquele momento, em que eles deveriam ser obedientes, e deveriam se preocupar, e deveriam orar, e deveriam se dirigir. E esse lugar não era diferente daquele onde eles estavam, mas era a própria Galileia. O lugar que, segundo Jesus, se encontravam as ovelhas perdidas da casa de Israel. Diante disso, irmãos, nós podemos dizer que a primeira missão apostólica visava levar o evangelho do reino aos judeus. Essa, inclusive, é uma prioridade ecoada nas epístolas paulinas, como, por exemplo, na epístola aos Romanos. Logo no capítulo 1, nós vemos Paulo asseverar isso, quando ele diz que não se envergonha do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Isso nos mostra, irmãos, que os judeus, dentro do plano salvífico de Deus, possuíam uma certa prioridade no reino. Ora, talvez nos questionemos acerca das razões para isso. Nos questionemos e busquemos os motivos por que Jesus restringiu o empreendimento missionário inicial destes 12 somente a Israel e especificamente a Galileia. Mas o fato, irmãos, é que, de fato, a resposta a essas inquirições é difícil de darmos aqui. E a razão da dificuldade é porque o Senhor Jesus não as revelou. Isso não quer dizer que não possamos deduzir. Mas ainda assim, irmãos, qualquer forma de dedução que tenhamos e que desejemos trazer uma resposta para essas inquirições, nada mais passarão de especulação, uma vez que não nos é revelado especificamente essa razão. E isso me lembra do que fez Martinho Lutero durante uma certa parte de sua vida. Os irmãos já devem ter ouvido isso, ou já devem ter lido isso, ou já devem ter visto algum papista falar contra, dizendo que Lutero era antissemita. E de fato, Lutero fez alguns ataques sérios e às vezes até mesmo veemente contra os judeus na Alemanha de seus dias. Ele chegou a castigar alguns banqueiros judeus por conta das taxas de juros usurárias que estavam paralisando o povo da terra. Mas também falou duramente contra os judeus por causa, e eu diria que principalmente,
da hostilidade que esses nutriam contra o Evangelho e, em específico, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E sendo assim, ainda hoje, Lutero é lembrado por essas posições, e alguns chegaram a culpá-lo, inclusive, de ser um dos causadores do Holocausto nazista, porque incutiu ideias antissemitas naquela nação. No entanto, os críticos esquecem de que Lutero, bem antes, também havia escrito um tratado magnífico sobre os judeus, no qual ele lembrou à igreja cristã que os gentios são ramos de oliveira brava, enxertados na árvore, e que, biblicamente, a salvação é dos judeus. Foi Israel que Deus chamou para si, para ser uma bênção para todas as pessoas no mundo. Logo, não há nenhuma base nas Escrituras que normatize qualquer tipo de antissemitismo de nossa parte, irmãos. Porque nem mesmo o apóstolo Paulo, sendo perseguido e injuriado, espancado por estes seus irmãos, agiu de tal forma. Ora, e tendo em vista, irmãos, que o nosso próprio Senhor era judeu, como não poderia ser uma prioridade em seu ministério alcançar o seu povo? Também nos é dito, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso é geralmente verdade, mas a grande maioria dos primeiros convertidos ao cristianismo, irmãos, nós não podemos esquecer disso, eram os judeus. Nossos primeiros irmãos eram judeus que aguardavam pela vida do Messias. E por isso, então, Jesus enviou os apóstolos, enviou-lhes as ovelhas perdidas da casa de Israel, exatamente para lhes proclamar a seguinte mensagem: o reino de Deus está próximo. Você já parou para pensar como essa mensagem é familiar para nós a essa altura do texto? Porque se você procurar lembrar um pouco, verá que essa foi também a mensagem de João Batista, quando ele começou o seu ministério, e vimos isso em Mateus capítulo 3. Também foi a mensagem que Jesus pregou quando inaugurou o seu ministério terreno, descrito por Mateus no capítulo 4. Então, o que Jesus estava dizendo aqui aos seus discípulos, aqueles que ele enviou, aos 12 em específico, aos seus apóstolos, é que eu quero que vocês vão e preguem ao meu povo a mesma mensagem que eu tenho pregado a vocês. Digam a eles que o tempo está próximo, que a crise suprema da história está sobre eles. O reino de Deus está avançando. Digam a eles, contem-lhes a quem o Pai ungiu como rei, que este está no meio deles. Assim, irmãos, ao saírem com essa mensagem, eles deveriam curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. Sinais autenticadores do seu apostolado. A autoridade que nós falávamos no sermão anterior. Jesus, porém, acrescentou para lembrá-los: de graça recebestes, de graça dai. Lembrou aos apóstolos que eles tinham recebido o reino, a salvação por meio dele, como um presente, gracioso presente. Não foi por méritos, não foi por suas obras, não foi por dinheiro, eles não compraram isso. Portanto, a oferta deveria ser livre a todos. Deveria ser como um presente.
E vejam, irmãos, que o que era verdade para os apóstolos naquela época da história da redenção continua sendo verdade para nós hoje aqui. Porque se você é um cristão, você recebeu o maior benefício que um ser humano poderia receber em toda a sua existência. Não é apenas em toda a sua vida, é em toda a sua existência. Mas toda vida que você trouxer isso à sua memória, você deve se lembrar. Você não ganhou isso. Você não mereceu isso. Você não comprou isso. Foi um presente. Um gracioso presente. Dado pela misericórdia de Deus e sua graça salvífica. E foi dada nesta condição, irmãos, de graça. De graça, para que você também lembrasse. Da mesma forma, ao estender o reino a outros, que de graça você o recebeu, logo de graça você também o propagará. A grande pergunta que surge então a partir disso é: mas como? Confiando em Deus e em sua providência. Vejam aí os versículos 9 e 10. Jesus diz: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Digno é o operário do seu alimento. A providência de Deus, meus irmãos, diz respeito à atuação contínua de Deus pela qual Ele faz todos os eventos do universo, físicos e morais, cumprirem o desígnio para o qual Ele o criou. Ulrich Zwingli dizia que a providência de Deus provê todas as coisas, ordena todas as coisas, sustenta todas as coisas. De fato, irmãos, através da providência, Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Logo, o que Jesus poderia dizer para aqueles 12 homens não poderia ser diferente dessa realidade. E é por isso, então, que Jesus nos ensina exatamente isso. Aquilo que vocês necessitam para cumprir com a missão que eu estou lhes dando. O que eu estou lhes entregando é o suficiente para vocês irem. E tudo mais o Senhor acrescentará. Para anunciar as boas novas a essas pessoas, vocês não precisam carregar ouro com vocês. Vocês não precisam nem mesmo carregar comida com vocês. Vocês não precisam carregar nem mesmo grandes vestes com vocês. Nem malas. Não há necessidade disso. Porque tudo aquilo que vocês necessitarem, Deus há de prover. Deus há de prover. Percebam que é exatamente isso que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos. Está ensinando a cada um de nós hoje aqui que eu e vocês precisamos aprender a viver de acordo com a providência de Deus. Porque é exatamente por ignorarmos isso, por duvidarmos disso, muitas vezes que sofremos nas nossas vidas, que passamos por muitas tribulações, que sofremos com muitas aflições. Quantos de nós não têm sofrido com crises de ansiedade? Exatamente por não confiar o suficiente na providência de Deus. Quantas vezes não temos tomado o nosso tempo nos preocupando com as coisas da vida, o que vamos comer, o que vamos vestir,
Quando vamos receber? Quanto iremos ganhar? Será que é o suficiente? Será que vai faltar? E se sobrar, o que eu faço? Jesus não queria que os seus apóstolos sobrecarregassem com esse tipo de preocupação, com essas coisas. Assim como ele não quer que eu e vocês nos preocupemos com essas coisas, com o que comer, com o que vestir, com o dia de amanhã. Assim ele os despede para que viajem livres de preocupações. Porque tudo aquilo que for necessário, o Senhor, a seu tempo, ao seu bom tempo, lhes proverá. Lhes proverá. Eu queria que essa verdade que o Senhor Jesus nos ensina aqui alcançasse, irmãos, o máximo de corações neste mundo. Pelo menos o máximo de corações daqueles que um dia professaram crer nestas palavras, neste Evangelho, nesse Deus triuno. Sabe por quê? Porque uma das maiores vergonhas da igreja em nossos dias é ver muitos pastores fiéis a Cristo terem que viver em meio de dificuldades por causa daquilo que recebem. Quando isso acontece, não há dúvidas. Não há dúvidas, irmãos. É porque as pessoas têm atribuído um baixo valor ao Evangelho, ao trabalho dos ministros. Não foi por acaso que Deus instituiu o dízimo no Antigo Testamento. Deus queria garantir o meio àqueles a quem foram confiadas as coisas sagradas, para a nação que recebia deles as provisões adequadas. Porque Deus sabia que se ele deixasse o cuidado dos seus sacerdotes e ministros para a dinâmica do mercado, eles morreriam de fome. Sabe por quê, irmãos? Porque não é de agora. As pessoas não valorizam o que esses homens que foram vocacionados por Deus têm feito. Essa é uma das principais razões porque muitos pastores têm deixado o ministério dedicando a outras coisas. Acreditem, irmãos, há muitas pessoas dentro da igreja que acham um absurdo um pastor ganhar mais de 2 salários mínimos. Prestem atenção. Só para pregar. Pessoas que acham ultrajante que o pastor da igreja local ganhe mais do que elas ganham nos seus empregos seculares. Certa vez eu tive o desprazer de ouvir de alguns presbíteros: pastores não podem ganhar mais do que 3 salários mínimos, porque eles precisam aprender a serem humildes. Vejam, irmãos, o protestantismo nunca comprou o misticismo católico romano que cresceu na Idade Média, que percebia uma grande virtude espiritual na pobreza. Para ser bem honesto, na miséria. Todos esses comentários têm a intenção de encobrir o fato da realidade de que apenas 4% das pessoas, na maioria das congregações, estão pagando seus dízimos, tornando quase impossível para os pastores comprarem não apenas o básico para sobreviverem,
Quando eu falo básico, eu digo alimentação, saúde, mas até mesmo para poder comprar uma Bíblia para proclamar o Evangelho. Irmãos, Deus instituiu o dízimo como meio através do qual ele proveria aos seus ministros tudo quanto eles necessitassem para cumprir com sua vocação. De modo que, como diz R.C. Sproul, deveríamos mover céus e terra para garantir que ministros fiéis sejam bem recompensados. Porque o que diz Jesus, irmãos? Digno é o trabalhador do seu alimento. Sendo o evangelho um rico tesouro, digno é aquele que vive por ele. Vejam, irmãos, a maneira como uma igreja remunera seu pastor reflete o valor que ela dá à palavra. Quando são mesquinhos quanto aos dízimos, eles passam uma mensagem para Deus. Sabe qual é a mensagem? Há coisas mais importantes, mais valiosas e mais necessárias que a tua palavra. É por isso então que Jesus prossegue dizendo a eles, vejam aí, versículos 11 ao 15. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Observe que, com essas diretrizes, Jesus estava simplesmente reiterando princípios de hospitalidade que são estabelecidos pelo próprio Deus em sua palavra. E sobre isso nós tratamos quando vimos lá na vida de Abraão, como ele recebe os seus visitantes, como Ló, seu sobrinho, recebeu os anjos que foram à cidade de Sodoma. Logo, Jesus diz que se os seus apóstolos encontrassem uma casa para abrigá-los, uma casa para alimentá-los, uma casa para sustentá-los em uma determinada cidade, eles deveriam deixar ali a sua paz, ou seja, deveriam ali estender as mãos e abençoar aquela casa, abençoar aquela cidade, abençoar aquele povo. E ao fazerem isso, irmãos, não seriam as bênçãos deles mesmos, mas as bênçãos do próprio Cristo, Filho do Deus vivo, que recairiam sobre aquele povo, que recairiam sobre aquela cidade, que recairiam sobre aquela casa. No entanto, se uma casa se mostrasse indigna, irmãos, indigna e incapaz de os sustentar adequadamente, ao invés de abençoar, eles deveriam reter a bênção de Jesus. Por isso Jesus diz no versículo 14, observem aí, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela cidade ou casa, sacudi o pó dos vossos pés. E aqui só uma observação. Nós temos a mania de abençoar quem caçou do evangelho, não é assim? Às vezes a gente fala de Jesus para alguém, e o camarada solta 4 cachorros, a gente vira as costas e diz, tá bom, meu irmão, pois Deus te abençoe. Não é isso que Jesus manda a gente fazer. Não é isso que Jesus manda a gente fazer. Ele manda sacudir o pó das suas sandálias. Sabe o que isso significa? Ora, todos nós sabemos que para o judeu, os gentios eram o quê? Cerimonialmente impuros.
A impureza dos gentios se estendiam até as suas casas. É por isso que um judeu não andava na casa de um gentio. Logo, se um judeu tivesse que viajar por território gentio ou por Samaria, ao chegar de volta a Israel, o que ele teria que fazer? Bater o pó das suas sandálias, sacudir suas roupas, lavar seus pés do pó daqueles lugares impuros. Num gesto simbólico, sabe de quê, irmãos? Repúdio a tudo aquilo que era impuro e que, portanto, apontava para o pecado, porque apontava para a morte. E o que Jesus orienta os seus apóstolos aqui? Para fazer exatamente isso. Quando não fossem bem-vindos, ou quando fossem desonrados, desprezados, desacreditados em uma casa ou em uma cidade, por onde fosse. E é aqui, então, que surgem as duras palavras. Nós falamos aqui no início do sermão. Vejam aí o versículo 15. A estes, disse Jesus. Vejam bem, irmãos. O que ele diz para os discípulos? Amaldiçoem, não é isso? Não. Ele diz, não os abençoem, mas sacudam do pó das sandálias de vocês. E ele diz no versículo 15, em verdade vos digo. Quem é o vingador, irmãos, do sangue? Quem é o justo juiz? Olha o que Jesus diz. No dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Já parou para pensar nisso? Nós expusemos aqui, irmãos, as razões do porquê aquelas cidades da planície foram destruídas. E nós vimos, aliás, como o juízo de Deus sobre aquela região a destruiu por completo. Não apenas isso, tornando o próprio solo infrutífero. Não foi destruído só as construções, não foi destruído só o povo, até mesmo o lugar sofreu com o juízo. Por quê? Porque as cidades de Sodoma e Gomorra eram um espelho terrível da corrupção humana, da depravação total do homem e do pecado no seu ápice. São consideradas, irmãos, as cidades mais perversas de toda a história bíblica, as cidades que enfrentaram o pior juízo da parte de Deus. Até o solo daquele lugar foi morto. Assim, Jesus usa essas cidades a fim de estabelecer uma comparação de juízo entre aqueles que rejeitam, desprezam, recusam ou desdenham do Evangelho. Ele é muito direto, irmãos, ao dizer para os seus apóstolos, eles se forem a uma cidade para pregar a mensagem da cruz, do reino de Deus, e o povo daquela cidade não os receber, ou receber de um modo desonroso, eles deveriam sacudir a poeira daquela cidade de seus pés, porque no dia do juízo, maior rigor seria julgado aquela cidade. Com maior rigor seria julgada aquela casa. Aquelas pessoas. Do que foi julgada por Deus Sodoma e Gomorra. Duras palavras, irmãos. Duras palavras. As palavras aqui não são metafóricas de Jesus. Elas são literais, irmãos. É preciso que entendamos duas coisas aqui, irmãos. Apesar, em primeiro lugar,
Ao contrário do que muitas pessoas supõem no dia do julgamento, como será o dia do julgamento? Os que irão entrar na eternidade, no gozo do Senhor, daqueles que irão entrar na eternidade, na salvação e no suplício, na perdição e no suplício. No dia do julgamento, irmãos, haverá graus e gradações de recompensas e punições. Aqueles que entrarem no gozo do Senhor receberão grandes recompensas. Outros receberão recompensas menores. Da mesma forma, no inferno, alguns receberão grandes punições, enquanto outros receberão punições menores. Infelizmente, a ideia popular, e meio que afetada pelos nossos tempos, é que todos no céu recebem a mesma recompensa, e que todos no céu recebem a mesma punição. Há pelo menos 25, pelo menos, passagens em toda a Escritura, e em específico no Novo Testamento, que nos provam o contrário desse tipo de entendimento. Que haverá, sim, recompensas no céu e níveis de punição no inferno. E com certeza, irmãos, entre o céu e o inferno há um abismo intransponível. E a pessoa que tem a posição mais baixa no céu estará infinitamente melhor do que a pessoa no nível mais alto do inferno. Entrar no céu é a maior bênção que podemos esperar receber. Mas enquanto entrarmos no céu, somente pela fé em Cristo, Deus, em sua graça, decidiu que nosso lugar no céu é determinado por aquilo que fazemos nesta vida. Por nosso nível de conduta, de obediência, de serviço, de busca por santidade e piedade. Tornando assim as diferenças nos céus das recompensas ainda mais graciosas. Por outro lado, as punições no inferno serão rigorosamente aplicadas de acordo com a justiça de Deus. Logo, se uma pessoa assassina outra pessoa nesta vida, ela receberá a punição justa por isso no inferno. Mas se ela assassinar 5, o julgamento sobre ela será 5 vezes pior. Eu lembro que um dos meus professores no seminário disse uma vez que um pecador no inferno faria qualquer coisa para retornar e diminuir o número de seus pecados durante a sua vida. Para que assim a sua punição e a sua aflição fosse menor. Mas a triste verdade, e principalmente em nossos dias, irmãos, é que a maioria dos cristãos tem nutrido uma verdadeira descrença prática acerca do inferno. Prestem atenção. Eu não estou falando isso aqui para impor medo em vocês, convencer vocês pelo medo. Eu não quero convencer ninguém pelo medo. Eu quero convencer em vocês pela verdade. E eu não posso obliterar isso de vocês hoje aqui. Sim, os apóstolos de Jesus falaram do inferno.
Sim, os pais da igreja falaram sobre o inferno. Sim, os reformadores falaram sobre o inferno. Sim, ministros fiéis a Deus falam sobre o inferno. E devem continuar falando, irmãos. Devem continuar falando, porque vivemos um tempo em que muitos nas igrejas estão adormecidos para essa realidade. Se aproveitando pecaminosamente da graça de Deus, achando que Deus se faz de tolo, irmãos. O texto hoje da Santa Convocação é baseado em Hebreus, e o autor aos Hebreus exorta os crentes a não deixarem de congregar. Congregar não é ir para a igreja uma vez no ano, irmãos, é estar frequentemente em comunhão com Deus, com o seu povo, com o seu corpo. E ele ainda os lembra dizendo que Deus é um fogo consumidor. Mas não são poucos os que têm ignorado isso, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós verdadeiramente acreditássemos no inferno, nosso zelo pelo Evangelho e pela presença de Cristo nas nossas vidas seria muito maior do que temos demonstrado. Nós temos nos envolvido em todos os tipos de sofismas e nutrido nas nossas mentes, anuviados pelo diabo, que Deus não envia pessoas para o inferno, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Que Ele só vai enviar para o inferno aquelas pessoas de más ações. São aquelas pessoas que forem muito, muito, muito ruins. E eu não sou muito, muito, muito ruim. Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu nunca extorqui ninguém, eu só não quero saber de Deus. Porque eu só quero aproveitar os prazeres da minha carne. Que mal há nisso? Eu sou um ser humano. Que Deus tão rigoroso é esse que vai me punir porque eu quero ficar em casa descansando, porque eu quero ir para a praia com os meus amigos, porque eu quero viajar, porque eu quero passear, porque eu quero gastar o meu dinheiro com aquilo que eu tanto suei e batalhei a minha vida toda para conquistar? Por que Deus vai se incomodar com isso? Não estou defraudando ninguém. Não é verdade, irmãos? Essa é uma verdade. Teu camarada vem para a igreja, homem ou mulher, ele vem empolgado e muitas vezes com um objetivo. Muitas vezes em nossos dias é em busca de uma namorada, é em busca de um namorado, é em busca de algo que o favoreça e não porque simplesmente aqui a voz de Cristo ecoa. Porque aqui o evangelho é pregado e não apenas pregado, as pessoas estão procurando vivê-lo. Há outros interesses. É quando isso vai se tornando perceptível e ele é chamado a atenção. Qual é a primeira atitude deles, irmãos? Sair. Sair. Porque na cabeça deles eles entendem o quê? Ah, não. Eu sou um pecador. Alguns até dizem isso. Eu sou um pecador miserável. Mas eu sei que eu não vou para o inferno. Peraí, como é que você sabe? Porque apesar dos meus inúmeros pecados, eu não faço mal a ninguém. Mas quem foi que disse que é você que se coloca no inferno?
Onde é que está isso aqui? Que é você quem se coloca ou se tira no inferno. Me mostra. Para eu concordar com você. Se é Deus quem salva, irmãos, é Deus também quem manda pessoas para o inferno. Porque o inferno foi criado como lugar de juízo. E eu não consigo pensar, irmãos, em nada neste mundo que seja mais assustador para alguém do que o inferno. Mas há muitos minimizando isso hoje. Em segundo e último lugar, precisamos aprender que as duras palavras de Jesus, no versículo 15, têm uma razão simples. Aquele povo daquela cidade rejeitou o evangelho. Rejeitou o reino de Deus. Rejeitou a Jesus. E mais uma vez, muitos em nossos dias acreditam que o evangelho é um convite. Que você pode aceitar ou você pode rejeitar. Como quiser. É como se estivesse num restaurante e o garçom chegasse para você e perguntasse para você se você quer beber. O que você quer para beber? O senhor gostaria de beber um vinho? Aí você diz sim ou não e tá tudo bem. É assim que as pessoas têm tratado o evangelho. Como um convite. Eles podem aceitar ou rejeitar. Deus não convida ninguém a vir a Cristo. Ele ordena que venham. Entenderam, irmãos? Ele ordena que venham. Abram as Bíblias de vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vejam aí o que diz o versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Jesus ordena, irmãos. Logo, se alguém rejeita essa ordem, o que sobra a essas pessoas? Recusar a ordem do Deus vivo, irmãos. Fazer o impensável. A maioria das pessoas admitirá que não é perfeita. Mas elas não têm a mínima ideia da gravidade do que isso significa. Elas não conseguem ver que o pecado é muito mais sério e que rejeitar a Cristo, as consequências são terríveis. Nós, como reformados, geralmente costumamos ouvir recusas do tipo:
a menos que eu seja eleito, ou a menos que o Espírito Santo me dê graça. Eu lembro que uma vez eu fui aconselhar um homem. E enquanto eu conversava com ele, ele confessou um pecado. Ele disse: pastor, eu preciso confessar um pecado que eu tenho. Na verdade, eu tenho vários. Mas tem um. Eu não tenho longanimidade. Eu não sou manso. Eu sou iracundo. Eu me iro muito facilmente e costumo agredir as pessoas desproporcionalmente. Mas eu sei que Deus é soberano. E eu sei que um dia, se o Espírito Santo quiser, ele vai transformar isso em mim. Vocês já ouviram isso de alguém? Ah, uma hora o Espírito Santo toca no meu coração e eu me torno crente igual a vocês. Não é assim? Mas hoje eu ainda não estou convencido. Fica para a próxima. Meus irmãos, Deus não deve graça a ninguém. Ele julgará a todos com justiça. Isso podemos ter convicção. E todos aqueles que se recusam a submeter ao seu rei designado merecem uma punição mais severa do que aquela que foi imposta a Sodoma e Gomorra. Eu sei que são duras palavras, mas eu acredito nelas de todo o meu coração, mente e alma, de que é a verdade. Uma verdade que precisamos, irmãos, todos nós, ouvir e receber e vigiar para não sermos como estes. Que o Senhor nos ajude através de seu unigênito Filho, porque ninguém mais pode nos livrar de condenação como essa que não seja Jesus. Então é aos pés dele que devemos nos prostrar e suplicar por sua graça e misericórdia nas nossas vidas e buscá-lo afetuosamente de todo o nosso coração todos os dias da nossa existência. Que o Senhor nos ajude nisso, irmãos. Vamos orar?